Boa noite a todos. Estamos aqui, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 5. Espero que todos estejam bem, se cuidando, aí na expectativa, das pessoas todas vacinadas, usando máscaras. E vamos em frente fazendo o que a gente tem que fazer, o nosso trabalho com Jesus. Então, antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai bondoso, misericordioso, a Jesus, nosso Mestre de amor, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, aos diretores espirituais da nossa Casa do Caminho, agradecendo essa oportunidade de estudo, oportunidade de estarmos aqui nesse momento, virtualmente, mas ligados em coração, em pensamento, num único objetivo de crescer, de progredir, de sermos melhores. Então, Mestre amado Jesus, nos ajude. Ajuda-nos a tecermos nosso estudo da melhor forma possível. Acalma o nosso coração, nossos sentimentos. Ser com cada um que aqui está, que teu amor cubra a todos, aliviando, acalmando e equilibrando cada coração. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos ver o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que tem somente uma pergunta. O título é Considerações sobre a pluralidade das existências. Mas antes da gente começar a ler e depois a conversar com vocês, como eu falei, é uma pergunta e 10 páginas explicando sobre a reencarnação, sobre as vidas sucessivas, os espíritos trazendo argumentos em favor da reencarnação. Então, a gente traz, a princípio, algumas reflexões que a gente fez. Primeiro sobre Kardec. Então, a gente, quando estuda Allan Kardec, a gente começa a entender um pouco da sua personalidade, do seu jeito, da sua maneira de conduzir, as informações que ele recebia. Então a gente percebe que o bom senso estava sempre presente, o questionamento que era próprio dele, que ele trazia já, as suas análises, as suas discussões. Então, todas as informações que os espíritos traziam, todos os ensinamentos que os espíritos traziam, haviam esse embasamento de questionar, de analisar, de discutir, de ter o bom senso. E não foi diferente quando os espíritos trouxeram informações sobre a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. E essas informações, então, que os espíritos trouxeram, elas foram recebidas com uma certa desconfiança. E elas só foram aceitas depois por Kardec, assim, depois que ele viu que era lógico, a reencarnação era como se fala, o dogma da reencarnação era trazida pelos espíritos para esclarecer, explicar aquilo que não era explicado. Então Kardec, ele foi aceitando as informações relacionadas à reencarnação, porque havia uma lógica, havia uma justiça de Deus, havia misericórdia de Deus. Então, ele começou a refletir, não é? Por quê? Por que uma determinada pessoa nasce com uma doença incurável, e outras não? Por que umas nascem em condições favoráveis de
de terem uma situação boa, uma vida boa, né, condições financeiras e sociais de uma vida boa, e outras precisam lutar, se esforçar para conseguir essa vida um pouquinho melhor. Então, Kardec, depois disso tudo, ele aceitou, pois ele entendeu, como a gente falou, que era a lógica, o dogma da reencarnação, era uma lei natural. Sendo uma lei natural, a gente sabe que é uma lei de Deus. Então, houve uma resistência sim. Tanto que essa informação ela é trazida na Revista Espírita e no livro Obras Póstumas, onde Kardec fala assim, né, sobre esse tema. A doutrina dos espíritos acerca da reencarnação, diz o codificador, nos surpreendeu, pois, diremos mais, contrariou-nos porque lançava por terra nossas próprias ideias. E conta quem a combateu, defendendo sua opinião própria, levantando objeções. Aí Kardec fala assim, nós só nos rendemos à evidência quando vimos a insuficiência do nosso sistema, né? Das ideias ali trazidas, das ideias daquele século, daquele tempo. Então, a insuficiência do nosso sistema para resolver todas as questões que esse assunto suscita. Aí ele continua, se como tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, conclui, não foi somente porque ela nos viesse dos espíritos, mas porque nos pareceu mais lógica, a única que resolve problemas até então insolúveis. Então, é o que a gente veio falando anteriormente, não é? As informações, elas vieram sobre a pluralidade das existências, explicar o que não era explicado, não é, naquela época. Tá? Então a gente começa agora a ler o primeiro parágrafo, que é a pergunta 222 do Livro dos Espíritos, tá? Onde os espíritos trazem assim: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Nunca dissemos ser a doutrina espírita uma invenção moderna. Sendo o espiritismo uma lei da natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para provar que se encontram vestígios dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele o auriu dos filósofos indianos e dos egípcios, para os quais ela existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era a reencarnação, né? Portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Como é que ela chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos, porém, seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências de elite sem possuírem um lado sério. A antiguidade desta doutrina seria, portanto, muito mais uma prova do que uma objeção. Então, o que os espíritos vêm trazer para a gente? A doutrina espírita não é uma invenção moderna, né? Sempre existiram espíritos, médiuns, só que antes de Kardec, o que acontecia? Aqueles fenômenos mediúnicos, eles eram interpretados de qualquer forma, né? Sem uma orientação, sem um método, sem uma sistematização, né? Sem uma doutrina capaz de explicar, interpretar esses fenômenos. Então, nesse parágrafo, Kardec, os espíritos, ele vem mostrar para a gente qual era a opinião de certas pessoas, né, quando elas, o que elas falavam sobre a doutrina da reencarnação, o dogma da reencarnação trazida pelos espíritos.
não é? Onde eles falavam que a reencarnação seria reviver a antiga metempsicose. O que seria a metempsicose? É o retorno, é a possibilidade de um espírito, de um homem, de um ser humano, que viesse a reencarnar no corpo de um animal. Então, essa ideia, essa crença era divulgada e aceita entre os povos orientais. Tanto que nesse parágrafo, né, fala que Pitágoras auriu, porque Pitágoras viajava muito, né? Ele viajava, ele trouxe essa ideia de metempsicose. Ele não foi o autor, como o parágrafo fala, mas ele absorveu essa ideia dos egípcios e levou essa ideia para a Grécia. Só que na literatura espírita, Pitágoras, ele trazia, né, ideias como imortalidade da alma, a reencarnação. Todos esses princípios já eram estudados nas escolas pitagóricas. Se a gente for pesquisar sobre as escolas pitagóricas, a gente vai ver que eles dividiam em 2 momentos, não é? Os ensinamentos para os iniciados e os ensinamentos para o povão mesmo. Não vou entrar nesse detalhe, mas é bem interessante. Mas vamos voltar lá ao primeiro parágrafo, né? Então, a metempsicose era uma crença dos povos orientais. Só que para a gente, nós espíritas, para a doutrina espírita, isso é impossível. A doutrina espírita não aceita, né, essa definição, porque ela vem explicar para cada um de forma clara: se nós reencarnássemos em corpos de animais, seria o quê? Um retrocesso para o espírito, um retrocesso do espírito. E o espírito, ele não retrograda. Tem até uma resposta no Livro dos Espíritos, tem essa resposta: o espírito não retrograda. Se o espírito já conseguiu conquistar a condição nominal, se ele já conquistou a razão, o raciocínio, ele não vai voltar numa condição inferior. Até porque, qual o caminho que Deus criou para nós? O caminho da evolução, o caminho do progresso, não o contrário. Eu lembro muito de uma frase que a Dircinha, numa de suas palestras, ela falava assim, aí ficou bem gravado na minha mente: um rio, ele não retorna à sua nascente, não é? Ele segue o seu curso, ele não retorna. É como se a gente fizesse um paralelo com o que a gente está falando mesmo, não é? Continuando. Os espíritos, ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias. O que eles estão trazendo para a gente? Que a doutrina traz, como a gente já falou anteriormente, de forma lógica, o que é a reencarnação. Por que a gente reencarna? Aí a gente pensa assim: por que a reencarnação é um dogma? O que é um dogma? É uma verdade que a gente não contesta, não é? É uma verdade incontestável. E a reencarnação é uma verdade incontestável. Porque a literatura espírita traz vários casos, vários depoimentos, histórias, relatos de pessoas que se lembram de suas vidas anteriores, das suas vidas passadas. A gente assistindo outras palestras, a gente fica sabendo, né, palestras de lugares assim, de centros espíritas sérios, não é? Trazem que na década de 60, mais ou menos, o professor Ian Stevenson, era professor de psiquiatria, ele trabalhava na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e ele começou a tomar conhecimento de relatos de crianças que, naturalmente, eles narravam situações que teriam vivido.
lugares, pessoas que teriam conhecido em uma suposta vida passada. Aí traz o caso de uma menina indiana chamada Mishra, só para ilustrar o nosso estudo de hoje, né? Essa menina era de uma família rica, né? Vivia na Índia, e ela com 3 anos, ela foi viajar, foi para uma determinada cidade. Quando chegou nessa cidade, ela começou a relatar detalhes sobre a sua vida, sobre os filhos que ela teve, detalhes da sua casa, tudo com muita clareza. E seu pai, então, preocupado, ele começou a anotar o que ela estava falando, o que estava acontecendo. Aí, 7 anos depois, um pesquisador indiano visitou essa menina lá, sua família, e comparou as informações que ela tinha trazido na época, informações da família que vivia naquela casa, que ela começou a contar, né, sobre a sua vida passada, família que estava morando ali. Aí, o que aconteceu? Essas famílias começaram a se visitar, não é? E todas as informações que ela vinha trazendo, a Mishra, foi sendo comprovada por esse pesquisador, como um caso de reencarnação, que ela tinha reencarnado ali naquele lugar, por isso que ela lembrava nitidamente todos os móveis, qual a localidade, como é que eles estavam na sala, o que tinha, o que não tinha, e a família foi então comprovando o que ela vinha narrando sobre a sua vida passada. Então, a gente percebe, não é, que há estudos comprovando que a lembrança dessa vida, né, dessa existência passada, e que muitas vezes em alguns momentos a gente lembra quando é necessário, né? Bom, então vamos continuar. Algumas pessoas rejeitam a ideia da reencarnação, só pelo motivo dela não lhes convir, dizendo que já estão bem fartas de uma existência, que não desejariam recomeçar uma outra semelhante. Conhecemos algumas que a simples ideia de reaparecer na Terra explodem de fúria. Então, a gente volta a falar. A ideia da reencarnação, ela não é uma ideia nova, é uma ideia muito, muito antiga, né? Ela não foi inventada pela doutrina espírita. Então, nesse parágrafo, a gente pode pensar assim, né, das pessoas que rejeitam a ideia da reencarnação e que acham, né, que podem decidir quando elas... Eu não quero mais vir nessa vida, né, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a reencarnação, ela não é, se a gente analisar, um sistema, né? Vamos falar de sistema político, que depende das pessoas de aceitar ou não. Eu aceito o sistema capitalista, eu rejeito o socialista, por aí vai. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é assim. Se existe a reencarnação, se ela existe, como a gente falou anteriormente, se ela é uma lei natural, é uma lei de Deus. E se é uma lei da natureza, não é uma opinião nossa, não é um desejo nosso, que pode fazer com que ela prevaleça. E nem uma opinião contrária, como os espíritos estão trazendo aqui. Não é uma opinião contrária que vai impedir que ela exista. Se a gente pensar, né, um exemplo bem perto assim da gente. A Terra, ela não gira ao redor do Sol porque a gente acredita que ela gire. Simplesmente acredita e ponto. Não é. Não é? Essa trajetória, né, essa órbita, ela obedece a uma lei. E as opiniões contrárias a essa lei não impedirão
que até da Terra girar. Ocorre assim na reencarnação. Não é opinião de algumas pessoas que vai impedir com que elas renasçam, se for o caso. E a gente sabe que a ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, ela já foi trazida por Jesus, quando ele conversava com Nicodemos, não é? Que ele falava assim, na verdade, vos digo, não alcançará o reino de Deus aquele que não nascer de novo. O que ele está falando? Da reencarnação. Então, quando eu falo assim, as pessoas sou eu, tá? Então, quando as pessoas falam, não quero reencarnar nessa família, não quero reencarnar novamente, não quero passar mais por esse sofrimento, não quero conviver mais com determinadas pessoas, isso não procede. Por quê? Porque temos o conhecimento, não é? Que a gente já estuda, de que a condição que nós viemos nessa nova existência depende de quem? De nós. De sermos felizes ou não. Então, para cada reencarnação, existe todo um planejamento. A gente já estudou isso. Não é? Que permite a todos nós que somos espíritos que nos afastamos das leis de Deus, renascer no meio adequado, na família certa, junto às pessoas que se fazem ali, pessoas que são importantes para que a gente se desenvolva, ou vice-versa, para que a gente aprenda, para que a gente faça o reajuste, para que a gente faça os acertos espirituais. Não é? Então, bendita a reencarnação. A gente lê no Evangelho que a reencarnação ela se baseia nos princípios da misericórdia de Deus e na justiça de Deus. Outro dia eu estava lendo naquele site do Momento Espírita, não é? Que fala assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio seria o quê? A justiça de Deus. Alcançando aquele que fraudou, aquele que burlou a lei, não é? Aquele que se afastou das leis de Deus. E o cobertor? O cobertor vem auxiliar a gente a vencer as dificuldades. O frio, né? Esse frio aí que a gente falou. Então significa a misericórdia que se estende, não é? Alcança aquele que deve ao devedor. Se a gente prestar atenção, se a gente tiver olhos de ver, a gente vai ver que todas as situações da vida, as dificuldades mesmo, vamos falar das dificuldades, né? A justiça de Deus está ali, se manifestando a todo momento, ao lado de quem? Da sua misericórdia. Sempre. Tá? Então vamos lá. Aí os espíritos vêm falar, né? Uma outra situação. Se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Se nossa existência corporal atual é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Nesse caso, perguntar-se-ia, o que era a alma antes do nascimento? E se esse estado não constituiria uma existência sob uma forma qualquer? Então, o que eles estão falando aqui? Da unicidade das existências. E se a alma fosse criada no momento em que a gente nasce? Como é que seria? Né? Se a gente só tivesse uma existência. Se tivesse uma existência, alguma coisa estaria errada. Né? Deus seria injusto? Se a gente, né, como a lição traz, se não se admitisse, né, se a gente pensasse que não existisse a reencarnação, que se existe somente uma vida, né, por que então certas pessoas possuem tantos talentos, tantas
aptidões tão diferentes umas das outras, tão diferenciadas, né? Onde é que elas... tem pessoas que a gente conversa, elas trazem, né, tantos ensinamentos, tantas coisas, eu penso só em coisas boas, tá? Tantas coisas boas, tanto conhecimento, não é? Que a gente fica ali extasiado em absorver, né? Tanto conhecimento, tantas informações saudáveis, né? Porque tantas pessoas, como a gente vê, pensei logo no grupo jovem, né? Que nós temos no grupo um querido que ele toca um piano que é vontade de ficar ouvindo o sábado e a manhã toda. Então, ele é um talento que ele traz, ele toca um instrumento divinamente. E outras não. Eu falo assim que eu tenho na minha casa 3 pessoas que são pé de valsa, não é? Eles têm uma coisa para dança. Agora, um deles é difícil, né? Quando eu dançava com ele, eu levava ele. Geralmente é o homem que leva a mulher na dança. Então eu levava, ele falava, para de me levar. Mas a gente traz algumas coisas, né? Traz essas aptidões, essas facilidades, não é? Porque tem determinadas pessoas que têm facilidade em aprender matemática, outras facilidades em línguas. Tem várias coisas que a gente pode citar. Outras, como eu falei anteriormente, apresentam sentimentos tão maravilhosos, tão nobres, não é? Porque existem tantas diferenças sociais. Por que uns vêm, e a lição de hoje vem trazendo isso tudo, não é? Porque uns vêm trazendo, né, já vem com uma condição boa de vida, uma felicidade, outros na miséria, na desgraça. Tem que ter uma explicação, né? Imagina a pessoa que comete um crime, desencarna, e ela vai ficar penando, não é? No mundo espiritual, né? Eternamente, sem ter uma oportunidade de se redimir. Deus não é injusto. E a reencarnação, ela é trazida pelos espíritos, ela faz que a gente compreenda todas essas diferenças, essas injustiças, essas aparentes injustiças. Então, é necessário que a gente entenda a cada momento que quando a gente está reencarnando, a gente está tendo o quê? Oportunidade de se reeducar, né? Para que eu possa fazer melhores escolhas, para que eu possa amar mais, para que eu possa me curar da vaidade das coisas pequenas. Então, reencarnação é oportunidade de quê? De resgate, de progresso, de evolução. Bendita reencarnação. Aí essa lição vem fazer a gente refletir sobre a gente está aproveitando esse momento, né? A nossa encarnação, fazendo as melhores escolhas. A gente está realmente abrindo o nosso coração, né? A gente está olhando para trás, antes da pandemia, né? Olhando como é que eu era antes da pandemia. Será que eu melhorei um pouquinho? Né? A pandemia, ela está fazendo com que a gente valorize a família, os amigos, pense no outro. Né? Se alguém está passando uma dificuldade, eu não posso ficar mais de braços cruzados e falar assim, eu não tenho mais nada com isso. Não é mais assim. Né? Então vamos, de alguma forma, trabalharmos para quem? Para Jesus, servindo sempre, sendo instrumentos fiéis, né? Do seu amor, da sua paz, da sua tolerância, não é? E assim a gente vai, colocando as pedrinhas de lado, segurando nas mãos de Jesus e seguindo em frente, tá? Espero que vocês leiam, né? Porque como eu falei, são 10 páginas, né? Pra gente estudar, e o tempo é reduzido, tá? Espero que
vocês fiquem bem, não é? Agradeçamos a Deus, a Jesus, essa oportunidade bendita e que o amor de Jesus alcance o coração de cada um de vocês, tá? Obrigado, um beijo grande.